Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a nossa 63ª aula de número 63 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Sim, sou eu mesmo, tá? Novo visual aqui, esse corte mais romano, mas sou eu mesmo, viu? Isso acontece uma ou duas vezes durante o ano. Mas, enfim, vamos nós, não é? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aí a sua presença, a você que me acompanha, né, nesses estudos desde algum tempo, prestigiando aqui o nosso canal e junto comigo aprendendo um pouquinho mais, né, sobre essa doutrina maravilhosa, arrebatadora, realmente significativa que é a doutrina espírita. Bom, na aula de hoje, né, nós veremos a comunicação agora muito interessante de um espírito o espírito chamado Bernardin. Esse espírito, ele apresentou-se, né, perante a Sociedade de Paris e deu essa comunicação em abril de 1862. Muito interessante. Primeiro o preâmbulo, né? Eu vou ler agora, daqui a pouco, né? Eu vou ler a introdução, né? Para nós conhecermos quem foi esse espírito abnegado, né? O senhor Bernardin. E olha que lição de vida, e olha que lição de humildade, de resiliência, de fé em Deus, de fé na vida, por mais que a vida seja difícil. Até antes mesmo da leitura, eu gostaria de comentar o quanto assim eu mesmo me senti pequenininho, sabe, na apresentação do senhor Bernardin, porque eu mesmo, às vezes, por muito pouco reclamo da vida, reclamo por alguma coisa, e olha só a situação, né, que o senhor Bernardin passou em vida. Então ele começa, ele se apresenta na sociedade, como eu já falara, e ele começa assim, ó. Eu sou um espírito esquecido há muitos séculos. Vivi na terra, na miséria e no opróbrio. Opróbrio é vergonha pública, humilhação, degradação social. Trabalhei sem descanso para dar à minha família cada dia um pedaço insuficiente de pão, mas amei o meu Senhor verdadeiro, e quando aquele que me carregava na terra aumentava o meu fardo de dores, eu dizia: meu Deus, dai-me a força para suportar esse peso sem lamentar-me. Eu expiei, meus amigos, mas ao sair dessa rude prova, o Senhor recebeu-me na paz, e o meu mais sincero voto foi o de vos reunir todos ao meu redor, meus filhos, meus amigos, e o de vos dizer: qualquer preço que nisso colocardes, a felicidade que vos espera está ainda bem acima. Essa é a primeira parte da introdução dele, e já vemos aqui, né, que o senhor Bernardin teve uma vida muito difícil, né, uma vida de muita escassez, de cessação de tudo, uma vida de muitas privações, né? Ele deixa claro aqui, quando ele diz que os fardos da vida dele eram muito pesados, e mesmo assim ele bendizia a Deus, mesmo assim ele não se revoltou, mesmo assim ele tinha o coração humilde, o coração cônscio, né? O coração consciente do seu dever, da sua tarefa e sem revolta. Olha só aqui a segunda parte, que eu achei a segunda parte ainda mais cruel, e que sirva assim de exercício mental e espiritual, você que está me ouvindo e me vendo, né? Se você suportaria isso aqui, que eu vou acabar de ler, que eu vou ler agora, né? Que o senhor Bernardin passou, veja se você suportaria isso. Eu acho que não. Falando de mim mesmo, eu creio que não. E ele continua então, senhor Bernardin. Eu não tinha posição. Filho de uma numerosa família, servia a quem podia ajudar-me a suportar a minha vida. Nascido numa época na qual a servidão era cruel, suportei todas as injustiças, todo o trabalho imposto
e pesado, todas as cargas que aprazava aos subalternos do Senhor me imporem. Vi a minha mulher, e essa parte aqui, a partir daqui é muito triste mesmo. Vi a minha mulher ultrajada, vi as minhas filhas raptadas, depois rejeitadas, sem poder lamentar-me. Vi os meus filhos conduzidos nas guerras de pilhagens e de crimes, enforcados por faltas que não cometeram. Se soubesseis, pobres amigos, o que suportei em minha muito longa existência, mas eu esperava a felicidade que não existe na terra, e o Senhor me concedeu. A vós todos, pois, meus irmãos, coragem, paciência e resignação. Então veja bem aqui, olha só o que esse homem passou. Realmente na Terra, né, no nosso mundo, nós vemos que, acho que é muito parecido com aquela música, eu não sei se é o Tim Maia que canta, né, aquela música, a música é até triste, bem melancólica, onde ele diz assim, fiquem tranquilas e tranquilos, eu não vou cantar não, eu vou só recitar. Quando ele diz que uns nascem para sofrer, né, para chorar, enquanto o outro ri. E na vida nós sabemos que é assim. Tem gente que aqui na Terra vive num paraíso aqui na Terra, vive na abundância, com acesso a tudo que o dinheiro pode comprar, do bom e do melhor. Enquanto que muitos outros vivem na mais completa necessidade, na mais completa precariedade, na mais completa falta de tudo. Pessoas que não têm acesso à alimentação, à água potável, a sistema de esgoto, pessoas que não têm acesso à educação, a uma moradia digna, a uma saúde digna, né? Pessoas onde a carência de tudo se faz reinar. E ainda pessoas, como no caso do senhor Bernardin, que vivem também na ignomínia, né? Que vivem no opróbrio, ou seja, na humilhação, na degradação social, pessoas que sofrem assim, os maiores tipos de violência. E hoje, refletindo um pouco, você que vai estar assistindo esse vídeo uma semana depois, né? Na semana que eu estou gravando, estamos vendo essa guerra lá entre o povo judeu, o palestino, o árabe, uma guerra que nem eu entendo direito, porque isso remete a milênios de anos atrás, né? Mas nós vemos o sofrimento de pessoas que foram mutiladas, que foram explodidas, que foram raptadas, que morreram. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, numa quarta-feira, né, acho que a guerra começou de sexta para sábado, pelo menos até agora, oficialmente passam de 2.100 pessoas. Quando você estiver vendo e ouvindo esse vídeo, eu nem sei quantas pessoas já terão morrido nessa guerra, né? Então imagina quem está sofrendo o que eles estão sofrendo. E olha que nós estamos falando de uma guerra vastamente televisionada, fora as guerras existentes, por exemplo, no continente africano, que por se tratarem de pessoas humildes demais, de pessoas pobres demais, de lugares em que não tem interesse nenhum para os países ricos, nós sequer sabemos, a mídia sequer cobre essas guerras. Mas, enfim, o sofrimento humano, se nós pararmos para pensar nos terremotos que tem havido, nas enchentes, e olhe, o nosso planeta, a nossa linda joia azul tem sido sacudida esse ano, que Deus nos proteja, e claro que Ele nos protege. Bom, feita a apresentação aqui do senhor Bernardin, segue agora a conversação com ele, né? Uma conversação muito curta, né? Meu filho, podes conservar o que te dei, é um ensinamento prático. Aquele que prega é muito melhor escutado quando pode dizer, eu suportei mais que vós, suportei sem lamentar-me. Que essas palavras possam ficar impressas no nosso coração. Eu vou repetir, aquele que prega é muito melhor escutado quando pode dizer, eu suportei mais que vós, suportei sem lamentar-me. E aí são 3 perguntas, a primeira bem simples, né? Em que época viveste, né? O senhor Bernardin? E ele responde, de 1400 a 1460. Vem, portanto, aí século XIII, né? E aí vem a segunda pergunta. Tivestes uma outra existência depois? E a resposta, sim.
Ainda vivi entre vós como missionário, sim, missionário da fé, mas da verdadeira, da pura, daquela que sai da mão de Deus e não daquela que os homens fizeram. Aqui eu entendi que ele não falou de religião, ou melhor dizendo, ele não falou de igreja, falou de religião pura, aquela que nos religa, como o termo significa, né? Religião, religare, aquele sentimento religioso que nos liga a Deus, né? A verdadeira religião. E agora a última pergunta, essa realmente muito impacto para nós espíritas. Olha só, a pergunta é, e muito importante, tá? Agora, como o espírito tem desocupações, que é sempre essa a nossa pergunta, né? Do que se ocupam os espíritos? Nós temos os nossos afazeres no nosso dia a dia, eu sempre tenho falado acerca disso, né? Mas os espíritos, quais são as ocupações deles? Haja vista que eles estão no mundo imaterial, né? Então eles não têm o cotidiano que nós temos, haja vista que nem um corpo físico eles têm. Então, muito interessante a pergunta. Agora, como espírito, tem desocupações? E vejam só, escutem só a resposta. Poderíeis crer que os espíritos ficam inativos? A inação, a inutilidade seriam para eles um suplício. Minha missão é a de guiar os centros abertos no Espiritismo. Ali inspiro os bons pensamentos e esforço-me por neutralizar aqueles que os maus espíritos procuram sugerir. Então veja só a ocupação, pelo menos ditada pelo senhor Bernardin, a ocupação dele, né? Na recém-criada doutrina espírita, ele estava lá nos centros espíritas recém-formados, ajudando, né? Muito provavelmente hoje nós, no nosso dia a dia da doutrina espírita, falamos muito nos mentores da nossa casa espírita, nos mentores das atividades espíritas, né? Na evangelioterapia, no serviço de passe, no serviço dos estudos, das palestras. Então eu vejo o senhor Bernardin como um benfeitor espiritual desses centros em que ele participou. Eu vejo o senhor Bernardin como um desses espíritos que, enfim, são os espíritos que compõem a espiritualidade da casa espírita, nesse local e nessa época em que ele se referiu. Bom, era esse o estudo de hoje, comunicação muito elucidativa, o do senhor Bernardin, nos leva a muitas reflexões, e é esse o objetivo, que vocês, assim como eu, possamos refletir muito sobre essas palavras, tá bom? Então era isso. Beijo no coração, amemo-nos como Jesus nos amou e até a próxima. Tchau.